Sexto ano. Vamos continuar a nossa correção dos exercícios que foram realizados no trabalho do livro Matemática em Questão. Vamos para o nosso próximo exercício. Nosso próximo exercício é na página 6, número 14. João nasceu em junho de 1993. Qual idade ele terá em julho de 2025? Eu poderia utilizar o mesmo raciocínio que eu usei lá no meu primeiro exercício. Eu poderia escrever os números de 1994, porque foi quando ele fez um ano, até o ano de 2025. E contar quantos anos se passaram, tá? Para que eu pudesse saber a idade do personagem nosso, do João. Porém, eu achei que ficou mais fácil nós fazer uma conta de subtração. Então, ó, eu tenho a idade que eu quero saber, o ano que eu quero saber é 2025, e ele nasceu em 1993. Quantos anos se passaram de 1993 a 2025? Uma conta de subtração. 5 menos 3, 2. 2 menos 9, não tem como. Então, eu vou pegar o emprestado do próximo, na casa das centenas, porém, as centenas não tem zero, não tem ninguém para emprestar. Eu vou para a casa, então, do milhar. Então, vou aqui no 2, vou tirar um do 2, ele vai ficar com 1. Correto? Então, aqui ficou 1. Eu passei um do 2 para esse 0 agora ele ficou com 10. E esse 10, ele vai passar 1 para o 2 que nós precisamos aqui, ó. Então, esse 10 vai passar a ser 9. E eu terei 12 aqui, ó. 12 menos 9, 3. 9 menos 9, 0. 1 menos 1, 0. Portanto, eu tenho que a idade que João terá em 2025 é 32 anos. Correto? Nós vamos para o próximo exercício agora, da página 9, número 2. Ana adora batatas fritas. Sempre que pode, compra as batatas em embalagens especiais para entregar em domicílio. Como é que você pode ser vista a seguir? Qual a planificação abaixo melhor corresponde às embalagens de batata frita? Nós vamos observar que a embalagem ela tem este formato, ó. Correto? Então, ó, esse lado ele é igual a esse e esse lado forma retângulos. Então, aqui nós temos uns retângulos maiores, correto? E aqui nós temos retângulos menores. Então, é como se eu fizesse um corte aqui, ó, e abrisse a nossa caixa. E desse lado também eu vou abrir ela. Então, vamos observar primeiro esse lado, ó. Eu tenho esse retângulo, correto? E eu tenho esse e esse. Portanto, se eu abrir a caixa nesse sentido, eu vou ter 4 retângulos de um lado e um retângulo para cá. Então, ó, se eu abrir nesse sentido, esse retângulo, correto? Eu vou ter um para o lado de cá e 3 para o outro lado, totalizando os 4 retângulos que eu tenho aqui. E do lado de cá, ó, vai abrir esse retângulo e do lado de cá irá abrir outro retângulo. Portanto, eu vou ter como resposta certa a letra A, do jeito que eu desenhei aqui, ó. Então, ó, eu tenho o primeiro retângulo aqui, a caixa vai abrir de cá, as duas abas dela, e eu vou ter mais 3 retângulos aqui, ó. Correto? Portanto, a nossa letra certa é a letra A. Nosso próximo exercício é na página 10, o número 4. Joana prefere comprar suas batatas nos cones personalizados, como da imagem seguinte. As faces desse cone, com base quadrada, tem a forma de um triângulo específico. Identifique e calcule o menor ângulo. Primeiro, nós vamos fazer uma observação. O exercício ele fala sobre cone personalizado. Então, vamos ver o que é um cone. O cone, ele é desse formato, ó. Esse é o cone. Ele está dentro das nossas figuras, nosso sólido geométrico, que é corpo redondo, porque ele rola, não é isso? Então, ele vai rolar, ó. Ele tem uma base circular
E aqui, ó, nós formamos o restante do cone, correto? Então, esse é o cone. A figura do exercício, ele não é um cone, ele é uma pirâmide. Porque se você observar o cone, ele não se parece com o nosso exercício. O que se parece? Ele parece com essa, ó, a pirâmide. Então, na verdade, o exercício 4 não é um cone, ele é uma pirâmide. Só que essa pirâmide está de cabeça para baixo. Mas é exatamente como essa, ó. Ela tem uma base quadrada, ele é um poliedro porque ele não rola, né? E aí eu tenho as faces dele. 4 faces, ó. Uma, duas, três, 4. E o fundo. No caso do nosso exercício, ele não vai ter o fundo porque é onde se coloca as batatas. Então, o exercício 4 é uma pirâmide e não é cone, correto? Primeira observação. Então, vamos observar agora a nossa pirâmide. Ele falou o seguinte, ela tem uma base que forma um quadrado. O que é um quadrado? É uma figura em que todos os lados são iguais. Então, esse tamanho tem que ser igual a esse, que tem que ser igual a esse, que tem que ser igual a esse. Isso quer dizer o quê? Que a nossa pirâmide, ó, esse lado tem que ser exatamente igual a esse lado. Então, ó, esse lado tem que ter o mesmo tamanho que esse. Se esse lado vale 8, esse lado também tem que valer 8. Vamos relembrar os nomes que nós temos para um triângulo. Eu tenho o triângulo equilátero. O triângulo equilátero, todos os lados têm que ser iguais. Não é o nosso caso, porque esse lado de baixo não vai ter o mesmo tamanho que esse. Nós temos o triângulo isósceles, que é aquele no qual todos os lados são diferentes, mas já foi afirmado por ele ser quadrado que esse lado tem que ser igual a esse, então ele não é isósceles. Então, para ser isósceles, tinha que ser 5, 3, 4, tinha que ser números diferentes. E nós temos, escaleno. O escaleno é aquele que todos os lados são diferentes. O isósceles é aquele em que dois lados são iguais e um lado é diferente, que é o nosso exemplo, porque esse lado é igual a esse e esse é diferente. Portanto, o triângulo, ele é isósceles. Agora ele pede outra coisa, ele quer saber o valor de x. O desenho, ele tá assim, ó. Então, você vai observar ele nesse sentido. Esse ângulo aqui, ó, o de baixo, ele é o x. Esse ângulo de cá, ele vale 80. Se nós falamos que ele é isósceles, esse tem que valer 80 e esse tem que valer 80. Os dois têm que ser iguais, porque os lados são iguais. Então, 80 e 80. E aí nós vamos lembrar da nossa aula de triângulo, no qual nós desenhamos no papel os ângulos e pintamos ele para descobrir quanto vale os ângulos internos de um triângulo. Nessa aula, nós provamos que um triângulo tem 3 ângulos e os 3 ângulos juntos tem que dar 180. Então, eu sei que todos os 3 têm que ser 180. Se aqui eu já tenho 8, aqui eu já tenho 8, 80 e 80, então eu tenho quanto no total? Eu tenho 160. 160, mas eu preciso de 180. Então, aqui, ó, precisa de 20. Então, o valor de baixo, o valor de x tem que ser 20. Vamos observar o esquema que eu fiz aqui. Eu tenho um triângulo, esse pedaço vale x, esse pedaço ele falou que vale 80, e eu sei que esse lado é igual a esse. Portanto, esses dois lados têm que valer 80. Esse valor que está faltando, então, tem que ser quanto? 80 mais 80, eu sei que é 160. Vai sobrar, vai faltar quanto? Vai faltar 20. Então, eu vou ter um triângulo no qual eu tenho 80, 80 e 20. Ou seja, a resposta certa é a letra D da nossa questão. Vamos para o nosso próximo exercício. Página 10, número 5. O exercício diz: em uma das fases de um jogo virtual sobre piratas, Pedro encontrou o mapa seguinte. E aí, lá no livro, vocês vão encontrar o mapa. Para passar para a próxima fase, Pedro deve sair do acampamento e encontrar o tesouro escondido pelos piratas. Analisando o mapa e a Rosa dos Ventos, indica aproximadamente a localização do tesouro.
Eu vou observar o seguinte, ele deu uma rosa dos ventos. Vamos ver como que é uma rosa dos ventos. A rosa aponta para o norte, oeste, sul e o leste, correto? E o tesouro, ele tá bem no meio lá, correto? Tá bem no meio, mais ou menos aproximadamente aqui, ó, no meio. A barraca do Pedro, ela tá nessa região de cá, ó. Ela tá de cá. Então, para o Pedro sair da barraca e ir até onde está o tesouro, que está no meio do mapa, ele tem que sair do leste e andar em sentido oeste. Portanto, para que ele localize o mapa, ele tem que andar no sentido oeste do mapa para encontrar o tesouro, correto? Próximo exercício. Página 11, número 3. A imagem acima representa a planta baixa de um centro de abastecimento. Identifique e marque o local onde Pedro vai colocar a barraca de mandioca. Primeira coisa que eu tenho que observar no mapa é que eu tenho uma rosa dos ventos também, igual o outro exercício, do mesmo jeitinho, mas nesse mapa agora eu tenho algumas áreas. Eu tenho a área do estacionamento, eu tenho a área de acesso, eu tenho a área de tubérculos, eu tenho a área de legumes e eu tenho a área de raízes. Eu tenho que saber primeiro aonde é que a mandioca vai ficar. Ela é uma raiz, portanto, eu tenho que achar a área 3, que é a área das raízes. Então, vamos observar a nossa rosa dos ventos. Nós vamos ter, então, a rosa dos ventos desenhada lá. O acesso, ele está mais ou menos aqui, ó, ao sul. O estacionamento, ele está mais ou menos aqui, ó, a oeste. E nós temos desse lado as três áreas. A área 1, que é a do tubérculos, a área 2, que é a do legumes, e aqui embaixo eu tenho a área 3, que é a área das raízes. Portanto, a área onde estão as raízes, ela está a leste, tá? Da onde o Pedro tem que estar. Então, a resposta certa vai ser o quê? A opção A diz: a barraca de Pedro ficará a leste do estacionamento, exatamente na área 1. Então vamos observar, ó. A área 3 ela está aqui. O estacionamento está de cá. Correto? Então não. Ele não vai ficar a leste da área 1. Tá certo? A área 1 ela vai estar aqui em cima, o estacionamento de cá e a área 1 de cá. Então não. A barraca do Pedro ficará a oeste da área de acesso. A área de acesso ela está aqui embaixo, ela está ao sul, exatamente em frente à área 2. A área de acesso ela está ao sul e a área 2 ela está ao leste, mais acima da área 3. Portanto, também não está correto. Letra C. A barraca de Pedro ficará ao lado sul do estacionamento, exatamente na área 3. O estacionamento, ele não está ao sul, ele está a oeste. Portanto, essa também está errada. A barraca do Pedro ficará ao norte da área de acesso, exatamente na área 2. Lembra que nós falamos que a mandioca é uma raiz? Portanto, ela tem que ficar na área 3 e não na área 2. A barraca do Pedro ficará a leste da área de acesso. Então, ó, a área de acesso, ela está mais ou menos aqui, perto do sul. Ele terá que andar realmente a leste, ele tem que andar nesse sentido para chegar na área 3. Exatamente na área 3. Portanto, a resposta certa é a letra E. Ele pode sair aqui, ó, da área do acesso, que está ao sul, andar no sentido leste, que ele encontrará a área 3, que é a área determinada para as raízes, no caso, o que ele vai vender na barraca dele. Pessoal, nós concluímos agora a correção do nosso trabalho do livro de matemática em questão. Qualquer dúvida, nos procure na sala virtual e bons estudos para vocês.